Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que vocês me pedem muito, tanto lá no Instagram quanto aqui no YouTube, que eu dando algumas dicas de como facilitar a escrita acadêmica, não no sentido de como escrever academicamente, mas no sentido de como de fato conseguir escrever, sair desse momento travado que eu sei que, nossa gente, eu passei por isso, eu sei que muita gente passa também, e escrever academicamente não é fácil mesmo, enfim, e eu tenho algumas dicas aqui que me ajudaram muito e que eu espero que ajude vocês também. Pra quem não me conhece, eu sou a Clara, obviamente, sou mestranda em Educação na PUC-Rio, estou terminando de escrever minha dissertação, eu defendo em fevereiro do ano que vem, então assim, passei por todos esses momentos aí que vocês estão passando também de não conseguir escrever, de olhar assim o Word aberto e ficar, por onde eu começo, tá? Então essas são algumas dicas que me ajudaram a destravar, assim, na escrita, né, tirar esse bloqueio, que eu espero que ajude vocês também, tá bom? Se vocês tiverem mais dicas, me deixa aqui nos comentários, porque como eu disse, também estou aprendendo com vocês. Bom, vamos logo para a primeira dica, que eu acho que assim, é uma das mais importantes de todas, que foi o meu maior aprendizado em termos de escrita acadêmica, que é assim: não espere você estar pronto para começar a escrever. Como assim, Clara? Como assim esperar estar pronto? Eu tinha esse sentimento que eu só podia realmente começar a colocar as ideias no papel, né, no Word, quando eu já tivesse com elas muito claras na minha cabeça, quando eu já tivesse tipo, estivesse expert naquele assunto, entendeu? Sendo que não é assim, gente. A escrita acadêmica, principalmente, é uma escrita de muitas idas e vindas, é uma escrita que você não vai estar 100% preparado e aí sim você vai começar. Porque o processo de você escrever é justamente o processo de você construir o pensamento e construindo os seus conhecimentos, sabe? Então, assim, tirem essa pressão de que, meu Deus, eu só posso começar a escrever quando eu estiver sabendo tudo sobre esse assunto, ou quando eu estiver pronto e tiver um dia super inspirado assim, e pá, começar a escrever. Tem gente que funciona assim, mas assim, em geral, o que eu vejo por aí, o que eu também faço, não é tipo, desceu a inspiração, vou escrever, entendeu? É tipo, hoje eu vou escrever uma linha, amanhã eu vou escrever um parágrafo, depois de amanhã eu vou ler o que eu escrevi e falar, meu Deus, que bosta é essa? Vou lá e vou consertar e vou aprimorar com outro conhecimento. Então é uma escrita que não é assim uma escrita inspirada que vem e desce e você sai escrevendo seu texto inteiro, 10 páginas em um dia. Às vezes vai ser, mas geralmente não vai ser assim. Vai ser, você vai escrever de pouquinho em pouquinho e é um texto que é muito flexível, que você vai mudar aquilo que você escreveu muito provavelmente. Então a primeira coisa é que você tirar essa pressão da sua cabeça, sabe? Não ache que você precisa estar mega inspirado e pronta pra começar a realmente colocar as ideias no papel. Vai escrevendo. Se você não quiser no começo se preocupar com a escrita acadêmica, formalzona, escreve as ideias do seu jeito, se não quiser pegar o seu texto em si, pega um outro papel, se você preferir à mão também, vai escrevendo as suas ideias fluidas, sem muita conexão, porque exatamente é o processo de você escrever que vai te ajudar a clarear suas ideias pra você depois conseguir organizá-las melhor, tá bom? Bom, e a segunda dica, que tem muito a ver com a primeira, é: não existe isso, na maioria dos casos, de você ler 100% de tudo que você tem que ler para depois escrever. É claro que antes de a gente começar a escrever, a gente precisa ler sobre a temática que a gente vai escrever, né? Porque a escrita é super referenciada e tal, enfim, é normal. Mas esse era um mito, inclusive, que eu tinha. Eu achava que eu precisava dominar e ler todos os, sei lá, 40 artigos que eu separei pra eu começar a escrever. Então eu ficava fazendo resumo, fichamento, marcando texto, não sei o quê. E aí quando eu acabava de ler aquilo tudo e olhava pra folha e ficava assim, tá, o que eu faço agora? Porque esse é um processo que é muito mais fácil, enfim, você tem que ter só o que funciona pra você. Mas geralmente, mesmo que você lê os 40 artigos que você tem que ler, você lê tudo sobre aquele tema, quando você for sentar e começar a escrever, você vai perceber que falta coisa, muito provavelmente. Porque a escrita acadêmica, como eu falei, é uma escrita muito de idas e vindas. Então, o que eu recomendo, na verdade, você vai ter que ver o que funciona melhor pra você. Eu também não gosto de, tipo, li um texto e comecei a escrever. Eu gosto de, sei lá, ler alguns textos, né, enfim, me apropriar minimamente daquele assunto, escrever um pouco, e ao longo do tempo que eu tô escrevendo, eu vou voltando nesses artigos e vou acrescentando, tipo, nossa, vou ter que procurar um artigo pra apoiar essa ideia que eu tô falando, que tecnologia, sei lá, que as crianças que as crianças usam muita tecnologia, eu vou ter que procurar um texto para apoiar essa ideia. Vou voltar no Google Acadêmico, vou pegar um texto, talvez tenha que colocar lá e ler, enfim. Então, é enquanto você estiver escrevendo que você vai perceber que algumas leituras, provavelmente, ainda faltam você fazer. Ou que você vai ter que voltar no texto que você leu há 2 meses atrás, e que mesmo que você tiver um fichamento muito bom, talvez você ainda precise voltar no texto original para ver alguma coisinha ou outra, ainda mais se fosse pegar a citação e tal.
Então, eu acho, pelo menos o que funciona pra mim, você tem que ver o que funciona pra vocês. É um processo assim, leitura, escrita, e assim, meio circular assim também, sabe? Leitura, escrita, num ciclo que não acaba nunca. Eu já li praticamente todos os artigos que eu tenho aqui, mas mesmo eu acabando de escrever minha dissertação, eu tô lendo artigos novos, porque lançou agora, ou porque eu achei uma coisa interessante pra colocar, enfim, sabe? Então isso acontece. Não acha que você tem que ler tudo pra depois escrever tudo, porque, sinceramente, por tudo que eu vejo aqui na internet, as minhas amigas, e enfim, minha experiência também é que isso não funciona tão bem. É melhor você ir lendo e escrevendo aos pouquinhos. A terceira dica, que vai também te ajudar muito, parece uma coisa meio básica, mas às vezes eu faço isso até hoje também, enfim, que eu esqueço de fazer e depois quando eu faço eu vejo como adianta, é você ler muitos textos no formato daquilo que você está escrevendo. Como assim? Eu estou escrevendo uma dissertação, então, às vezes eu estou lendo muito artigo e artigo é diferente de dissertação. Então, para me ajudar a formatar, organizar minhas ideias, a entender como eu quero estruturar meu texto, eu preciso ler dissertações. Eu não preciso ler a dissertação inteira, mas eu posso pegar as dissertações ali da minha área e dar uma olhada em como a pessoa organizou, quais tipos de, enfim, palavras, substantivos ela usa, verbos para iniciar o parágrafo, sei lá. Olhar a estrutura tanto dos parágrafos e dos capítulos, quanto do texto em si acadêmico, sabe? Porque é isso, o artigo, por exemplo, é uma coisa muito mais resumida, muito mais direta. A dissertação, às vezes, tem uma parte mais narrativa, né? Que o autor consegue se colocar mais, enfim. Se você estiver fazendo um TCC, por exemplo, às vezes vai ser uma coisa, assim como a dissertação, que desenvolve mais, mas um pouco menor, um pouco mais enxuta. Então, se for uma tese, vai ser maior ainda. Então, tenha familiaridade com textos que sejam no formato que você está escrevendo, porque isso ajuda demais. Eu tenho umas dissertações aqui que eu viro e mexo e volto nelas, né? Óbvio que não é pra copiar nada, mas pra me inspirar e pra falar, nossa, essa pessoa organizou tão bem esse capítulo. Às vezes de um tema não tem nada a ver com o meu, mas eu falo, gostei muito dessa ideia que ela trouxe aqui. Essa é uma dica que eu faço sempre também, que me ajuda demais na escrita. Quando eu tô meio, meu Deus, não sei por onde eu começo, leia textos de outras pessoas e tal, e vai construindo o seu, né? Como eu disse, não copiando, mas se inspirando, enfim, nunca vai ser uma coisa copia e cola, né? Porque é o seu tema, o seu recorte e tal. Então essa é uma outra dica legal também. Bom, a quarta dica tem a ver justamente com essa questão que eu tô falando de estrutura do texto. Eu sei que tem gente que prefere pegar, assim como eu disse, a página em branco e sair escrevendo um monte de coisa, um monte de ideia meio jogada e tal. E eu acho que isso é muito bom, principalmente no começo, quando você tá muito na elaboração e tal. Mas chega um momento que você vai precisar sentar e estruturar o seu texto. E eu, pessoalmente, claro, eu prefiro 1000 vezes organizar certinho, assim, qual é o capítulo, eu vou explicar como eu organizo geralmente, tá? Mas qual é o capítulo, quais são as seções, não sei o que, e só depois de se inscrever. Porque senão, ou eu escrevo demais, ou eu escrevo de menos, ou as ordens ficam muito estranhas se eu não pensar nisso antes, sabe? Eu tenho que pensar no encadeamento? Desencadeamento. Nossa, eu não sei falar isso daí. Desencadeamento. Eu tenho que pensar no desencadeamento de ideias, sabe? Numa ideia que vai puxando na outra e tal. Então, eu prefiro 1000 vezes já ter o corpo, assim, as estruturas do meu texto feita pra depois eu começar a escrever. Isso pra mim me ajuda demais. Como eu, Clara, faço. Eu pego, assim, geralmente aqui no Notion mesmo, ou seja no Word. Vamos no Word, que é mais fácil, tá? Você tá lá no Word, você vai escrever, você sabe a ideia do seu capítulo, né? O capítulo até às vezes é mais fácil, tipo, se for uma dissertação, sei lá, metodologia, resultados, enfim. Você vai pegar lá o seu capítulo inteiro. Dentro daquele capítulo, por exemplo, eu tô escrevendo um capítulo de resultados agora. Dentro do capítulo resultados, que enfim é bem grande, eu vou separar, por exemplo, 2 subseções grandes também, que por exemplo, no meu caso, a primeira parte é da minha parte quantitativa da pesquisa, né, então assim, é resultados do questionário e a minha outra subseção é resultados da entrevista. Então dentro desse capítulo tem 2 subseções. E aí dentro de cada uma dessas seções eu vou elencar temáticas que eu quero desenvolver ali. Então ali dentro do questionário eu vou colocar, por exemplo, os tipos de vídeos preferidos das crianças e os canais preferidos das crianças, meu exemplo da dissertação, tá? E aí, dentro de cada um disso, ou seja, dentro de tipos de vídeos preferidos, que eu vou colocar os tópicos que eu quero falar. Por exemplo, se é menino ou menina que gosta mais desse tipo de vídeo, se a classe da criança, a classe social da criança interfere nisso, se a idade interfere, enfim, eu vou colocar tudo ali que é essencial de eu abordar. Porque aí quando eu for escrever meu texto, gente, é muito mais fácil você escrever tendo essa estrutura em mente e você escrevendo seção por seção.
seja no referencial teórico, seja no TCC, no seu artigo, não importa, que você consegue fazer isso qualquer coisa, tá? Estruturar. Eu, claro, como eu disse, eu gosto de estruturar, tipo, do macro pro micro, assim, até chegar nos tópicos realmente que eu vou ter naquele parágrafo. Naquele parágrafo não, naquele capítulo e tal. Porque uma coisa que acontece muito, que eu sempre faço no Word também, é tipo, enquanto eu tô escrevendo, eu lembro, depois disso eu quero falar sobre isso. Eu pulo uma linha e escrevo, lembrar de falar sobre isso, depois eu volto pro texto. E depois disso eu posso falar sobre outra coisa. Eu vou lá e escrevo, porque eu não perco essas ideias, sabe? Tá tudo ali anotadinho, eu já sei que eu vou falar uma coisa depois da outra. Mas, entretanto, isso não é uma coisa fixa. Tenha em mente que você pode alterar isso também. Depois, às vezes, eu já escrevi o capítulo inteiro, eu olho e fico assim, não, eu acho que faz mais sentido isso daqui lá em cima e trocar a ordem disso. Tá tudo bem, a gente tem a facilidade de estar usando, né, o computador e tal, o processador de texto, só você copiar, levar pra cima, pronto, acabou, entendeu? Super simples resolver essa parte também, mas claro, você pensar na estrutura antes te ajuda sim a essa clareza na hora da escrita. E aí a quinta dica que eu vou dar pra vocês é muito referente a como realmente você conseguir destravar, assim, e você conseguir cumprir as suas metas, né, os seus prazos de escrita, que eu sei que é complicado. Eu não sei se o vídeo que eu já fiz sobre metas e prazos já vai ter saído. Se não tiver saído, vai ser semana que vem, mas enfim, eu vou deixar aqui de qualquer forma se já tiver saído, pra eu mostrar como eu fiz no meu caso da minha dissertação. Mas assim, gente, o que é importante? Eu, por exemplo, funciono de duas formas. Eu preciso ter pequenas metas semanais, tipo assim, grandes metas mensais, né, tipo, esse mês eu vou passar escrevendo um capítulo de resultados, o mês inteiro. Mas eu saber só disso não me adianta de nada. Eu sou uma pessoa que só funciona tendo pequenas metas assim, por dias ou por semanas no máximo, tá? Então, assim, às vezes, por exemplo, quando eu tava escrevendo referencial teórico, eu gostava de ter metas de páginas. Então, assim, 5 páginas nessa semana, ou tipo 10 páginas nessa semana e tal. Ou a cada 3 dias, 5 páginas. E aí isso varia muito, por exemplo, porque eu geralmente gosto de colocar um mínimo de páginas que eu vou escrever naquele dia, entendeu? Então eu coloco lá, eu vou escrever 3 páginas sobre isso. Isso só acontece, só tem como você colocar a quantidade de páginas que você vai escrever sobre esse assunto se você já souber mais ou menos o que você vai escrever, se você já tiver a estrutura pronta. Porque senão você vai ficar lá, tá, como é que eu vou escrever 3 páginas sobre isso? Se precisar de 8, se precisar de 2. Enfim, então é bom você estabelecer páginas só quando você tem essa coisa mais ou menos determinada. Mas, por exemplo, no momento que eu tô agora, que é o momento de escrita dos resultados, cara, eu não faço a menor ideia se eu vou precisar de 1, 2, 3, de 10 ou 20 páginas pra escrever a minha sessão. Porque eu tô colocando tabela, eu tô colocando fala das crianças, não é uma escrita que eu tô tendo que me esforçar pra atingir um número de páginas. É uma escrita que eu tô até com medo de passar, assim, e tal, né, do número de páginas que deveria, enfim, de ficar grande demais. Então, pra mim agora, no momento que eu tô, não faz sentido colocar meta de páginas, isso não me estimula. Eu não tô nem aí se eu escrevi 3 ou 10 páginas, sabe? Então, o que eu tô fazendo agora é colocar meta por tópico. Lembra que eu falei que eu divido lá por tópico e tal? Eu coloco metas por tópico. Então, por exemplo, eu gosto de trabalhar os tópicos, né, que eu pensei aqui mais ou menos, de 3 em 3 dias. Então, de hoje, né, dia 22 até dia 25, eu preciso terminar esse tópico. E aí vocês vão ver quando vocês começarem a fazer isso, eu já conheço o meu ritmo. Primeiro dia eu não escrevo tanto, é um dia que eu tô estruturando as ideias, que eu tô separando tudo direitinho, que eu tô escrevendo uma introdução. O segundo dia, geralmente, é o dia que eu mergulho e escrevo pra caramba, assim. O terceiro eu escrevo um pouco também, mas o terceiro eu já estruturo algumas outras coisas, já reviso aquilo que eu escrevi e tal, pra fechar direitinho. Então, esse fluxo de escrita também é muito importante de você se conhecer e saber como é que você funciona. E, gente, é uma questão de disciplina mesmo. E no meu caso é uma questão de desespero também, porque assim, eu preciso terminar esse negócio. Então eu estou sentando a bunda na cadeira escrevendo todo santo dia. Tem dia que sai um parágrafo, tem dia que sai 3 páginas, 5 páginas num dia. Então assim, essa parte da disciplina seria um outro vídeo, né, enfim, de motivação e tal, seria um vídeo à parte, mas a dica que eu dou é essa. Tenta fazer metas, seja por página, seja por tópicos e no tempo que você preferir. Um dia eu acho pouco, eu acho que a gente se sente pressionado e fica frustrado, tá? A minha experiência é essa, por isso eu gosto de fazer um gap aí de 3 dias, enfim, 4, 5 dias no máximo, porque aí sim eu conheço meu ritmo de escrita, tá bom? Assim, a última dica que eu vou dar pra vocês, na verdade, é menos uma dica e mais um pedido que eu quero fazer pra vocês, que é assim: por favor, pensem no leitor na hora que vocês estiverem escrevendo.
Isso é uma dica também, porque isso te ajuda em quem você tá pensando ali. Mas assim, gente, quem tá lendo aquilo não é você que sabe do seu tema e que sabe tudo que você fez, sabe a sua trajetória da pesquisa. É uma pessoa que provavelmente ou ela não conhece aquele tema, ou ela não conhece a sua pesquisa, ela provavelmente não te conhece. Então assim, explica as coisas bonitinha e tenta você olhar com o olhar de uma pessoa que não conhece aquilo que você tá falando. Então explica direitinho cada coisa, sabe? Não é pra ficar um negócio gigante e tal, mas seja clara, objetiva, direta e pense no leitor, que é uma pessoa ali que não é você que tá lendo aquele texto. Isso pode parecer só um pedido, mas na verdade é uma dica, porque te ajuda a ter um olhar. Como é que eu vou olhar para esse meu texto? Eu vou olhar com o olhar de uma pessoa, né, se afastando um pouquinho, é claro que a gente não vai ser 100% neutro, mas se afastando um pouquinho e pensando no olhar do leitor que tá lendo ali. Vai te ajudar a estruturar as coisas como se fosse uma historinha, sabe? Que são do storytelling, por exemplo. Eu sei que a escrita acadêmica é toda fechadinha, que não tem como fazer muita coisa, mas tem sim, porque, enfim, dependendo até da sua área e tal, você consegue fazer um começo, meio e fim das ideias, nos parágrafos e nos tópicos, pra não ficar uma coisa perdida e jogada, tá bom? Bom, gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Separei, assim, coisas que realmente me ajudam bastante. E, claro, se você aí também tá tendo essa experiência, me deixa aqui nos comentários o que você tá fazendo, assim, pra ajudar a escrita a fluir melhor. E me diga se você gostou das dicas que eu dei, tá bom? Espero que ajude vocês. Um beijão, boa sorte no trabalho de vocês. Eu sei que é difícil, mas tamo junto aqui, tá bom? Beijinho!